Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática do 8º ano. Eu sou a professora Fabiane Farias e na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre moda e mediana de um conjunto de dados. Então acompanha comigo aí na sua tela. Então vamos retomar o conceito aí de média aritmética que nós vimos na nossa aula anterior. Então, como vimos, é muito comum nos jornais, nas revistas, informações de dados serem apresentadas em forma de média. Por exemplo, a média de acidentes de trânsito por estado no país aumentou, ou, em média, o preço do litro da gasolina no país está em R$ 4,50. Então, você estudou a média aritmética e aprendeu que ela se refere a um conjunto de dados estatísticos, certo? Entretanto, quando os dados são dispersos, a valores extremamente grandes e também pequenos, a média aritmética não reflete bem a realidade dos dados, certo? Então, por isso, é muito importante calcular a média, sempre observando a variação numérica entre os dados representativos. Na nossa aula de hoje, você vai aprender sobre duas outras medidas de centralidades referentes aí a um conjunto de dados também, que são a moda e a mediana. Então, falando de moda, a moda ela é uma medida de centralidade ligada à frequência absoluta dos dados. Trocando em palavras miúdas, é o valor que se repete mais vezes no conjunto de dados. Então, por exemplo, se temos um conjunto de dados quaisquer, observe aí o conjunto apresentado, repare que o número 3 é o que se repete mais vezes nesse conjunto, certo? Então, dizemos que o número 3, é a medida da moda desse conjunto de dados. Então, observe a tabela a seguir, que traz as informações aí que relacionam a quantidade de gols marcados com a respectiva quantidade de partidas, num campeonato. Então, qual seria a moda do número de gols marcados, por esse time? Então, observe que a quantidade de partidas associadas a cada gol retrata a frequência absoluta dessa partida de gols, certo? Portanto, a moda seria 0 gols, Seria aí a quantidade aí maior, de gols marcados, de a quantidade maior aí de partidas, que seriam 5. Bom, falando ainda de moda, quando trabalhamos com moda, nós devemos tomar alguns cuidados importantes. Então, quando em um conjunto de dados, todas as categorias possuem a mesma frequência absoluta, dizemos que essa amostra de dados é amodal, ou seja, não possui moda. Então, quando, por exemplo, duas categorias possuem as maiores frequências absolutas, ou seja, são iguais entre si, dizemos que trata-se de uma amostra bimodal, e assim por diante. Então, considere a tabela a seguir aí, que relaciona a altura e o peso de alguns pacientes do Dr. Sérgio. Então, perceba que a moda das medidas das alturas, seria 1,10 m. Já a amostra, dos pesos, ela é amodal, pois todos os valores indicados possuem frequência absoluta igual a 1, certo? Então, vamos falar agora de mediana, O que é a mediana? Ela vai ser uma medida de tendência central da estatística que corresponde ao valor central de um conjunto de valores ordenados. Então, seja um conjunto aí de dados formado por N valores numéricos, Se N, essa quantidade aí de dados desse conjunto, for ímpar, a ordem do termo central vai ser dado por N mais 1 sobre 2. Se a quantidade de números, de dados desse conjunto for par, então nós devemos tomar como mediana desses dados a média aritmética entre os termos ocupantes das posições n sobre 2 e n sobre 2 mais 1. Observe que n é sempre a quantidade de elementos aí dessa amostra, certo? Desse conjunto aí. Então, é importante aí que esses cálculos sejam analisados após o ordenamento desses dados em ordem crescente ou decrescente. Então, para você observar a mediana de um conjunto de dados, você precisa primeiramente organizar esse conjunto de dados em ordem crescente ou decrescente. Então, vamos exercitar um pouquinho. Observe que pouco tem se falado sobre a pandemia do novo coronavírus no continente africano, certo? Então, abaixo nós temos um gráfico que informa sobre infectados e mortos em alguns países do continente em questão. Então, se baseando nesse gráfico, nós vamos determinar a média, a moda e a mediana do número de mortos nesses países. Então, vamos lá. Note que o conjunto dos valores da nossa amostra vão ser aí, essa quantidade aí de mortos. Olha, nós temos 0, 1, 2, 5, 8, 12, 29, 31 e 40. Note que nenhum valor se repete.
como nenhum valor se repete, essa amostra ela é considerada amodal, né? Então, observe aí que nós já organizamos, aí já temos, né, uma apresentação de dados em forma crescente, que é importante para a gente calcular a nossa mediana. Perceba que ao todo nós temos 9 dados, certo? Então, como a quantidade de dados é ímpar, a mediana vai ser aquele valor central, né, o central da amostra. Ou seja, a gente precisa observar aí a posição dele fazendo a quantidade de valores dessa amostra, que é 9, mais 1 dividido para 2. Ou seja, 9 mais 1 é 10, dividido para 2, isso é 5. Então, quer dizer que quando nós temos esses termos ordenados aí de forma crescente ou decrescente, né, a mediana estará na quinta posição. Então, nós vamos pegar o elemento da quinta posição, né? Observe que o elemento da quinta posição é o número 8. Então, a mediana desses dados é igual a 8. E para calcular a média, nós devemos somar todos esses valores e depois dividir pela quantidade de valores somados, que é 9, certo? Então, somando todos esses valores, nós temos aí o resultado de 128, né, de somatório, e dividindo 128 para 9, nós temos uma média aí de 14,22, né? Então, quer dizer que a média de mortes aí, né, desses países mais afetados no continente africano seria de 14,22. Muito bem, vamos exercitar aí novamente. Observe o time de basquete do Quixaduba, que disputou 6 partidas em um campeonato. A quantidade de pontos desse time, da primeira à sexta partida aí, foi 34, 45, 52, 42, 50 e 39. Nós queremos saber nessa questão qual é a mediana da quantidade de pontos desse time. Então, observe que nós temos aí uma quantidade par de termos, certo? Então, nesse caso, a mediana será dada pela média aritmética do termo de ordem metade da quantidade de dados e o sucessor da metade da quantidade de dados, após o ordenamento em ordem crescente ou decrescente desses dados. Então, falando em outras palavras, devemos primeiramente organizar todos esses números aí, né, do nosso conjunto aí de pontos, né, em ordem crescente ou decrescente. Em seguida, devemos pegar os 2 termos centrais desse conjunto de dados, né, e extrair a média aritmética entre eles, ou seja, os 2 termos centrais devemos pegá-los, somar e dividir para 2. Então, observe novamente aí esses dados, né, da pontuação do time. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é organizar esses dados em ordem crescente. Então, organizados os dados, agora nós vamos procurar aí os 2 termos centrais, né? Então, como são 6 termos, a mediana será a média aritmética, né, do terceiro e quarto dado observado, certo? Ou seja, o terceiro e o quarto termo, né? São eles que estão no centro desse conjunto de dados aí. Ou seja, o número 42 e o número 45. Então, observe que a mediana ela vai ser dada aí pelo somatório de 42 mais 45, que é igual a 87, e dividindo 87 para 2, nós temos 43,5. Então, 43,5 vai ser a mediana desses dados aí, né, apresentados nesse conjunto. Então, vamos retomar o que vimos na nossa aula de hoje, né? Por hoje nós vamos encerrando por aqui. Na nossa aula de hoje nós estudamos 2 medidas de centralidade muito importantes, né? Que são a moda e a mediana. Então, é importante também que a gente esteja atento nessas medidas, observando também a amplitude dos dados, certo? Para verificar se essa medida realmente está retratando, né, o nosso conjunto de dados. Então, observe que na nossa aula também no início fizemos uma retomada aí, né, sobre o conceito de média aritmética que vimos na nossa aula anterior. Então, se você ainda tem dúvida a respeito desse conteúdo, você pode assistir essa aula novamente, né, juntamente com a aula anterior lá na nossa plataforma Eduque. E se você já entendeu tudo direitinho, né, ainda não acabou, você pode continuar por aqui assistindo as próximas aulas. Então, até a próxima e bons estudos!